2024, estamos aqui na Buluna, no Rio de Janeiro. Então o tema hoje, irmão, a família é a base da sociedade, é o fundamento da sociedade. O que é família? A família é a primeira comunidade da raça humana, ela surgiu antes de todas as instituições. Antes que se formassem os povos, as nações, as tribos, ela é um núcleo básico da sociedade. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus, então, é o criador da família. Portanto, ele é o único que tem autoridade e direito de dizer o que é família. Somente ele tem esse direito de explicar, de falar e a gente obedecer o que é família. Porque isso não vem do homem, isso não é a criação do homem, nada do homem. O homem não fez isso. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. A família, ela está sobre um tripé legal, e o que dia a dia necessita se tornar real. Primeiro, deixar pai e mãe. Mas deixar pai e mãe, se não abandonar. Deixar pai e mãe no sentido agora de que você ou ela está formando uma família e agora vai ter um outro governo sobre a sua cabeça ou sobre você, vice-versa. Então agora vai se formar uma nova família. Então deixa pai e mãe, e agora o governo é o marido e a esposa é a disjuntora. E os filhos submissos àquela família, aquele pai e aquela mãe. Esse é o primeiro tripé. Ser um legalmente é um voto na luz, diante de testemunhas. Realmente é uma vida na luz. Depois vocês vão ouvir e vão meditar. 1 João 1:7. Eu vou ler, não vou ler, vou seguir porque o meu assunto é mais para frente. É só uma introdução. Ser uma só carne legalmente ocorre na noite de núpcia. Realmente é uma dívida que contraímos um com o outro. 1 Coríntios 7, verso 3, e que se torna uma batalha espiritual muitas vezes. Jesus define o relacionamento com a esposa sobre esse tripé. Vamos ler Mateus 19. Agora vamos ler. Mateus, verso 19. Rapaz, esse negócio aqui não para quieto. Ele fica balançando aqui. Parece que a gente está voando. 19. Verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então, quando Deus criou, ele criou macho e fêmea, mulher e homem, homem e mulher. Amém? Tudo fora disso é confusão. Tudo fora disso é abominação, é pecado diante de Deus. Amém. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mais um, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, repudiá-la? Está vendo? Ele sempre tem uma... Por que Moisés fez isso? Jesus, graças a Deus que Jesus é o Senhor, né? Disse-lhe: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, os permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Então, temos que sempre voltar para o princípio, irmão. Quando Deus criou os céus, criou a terra, criou o homem,
colocou o homem no jardim. O jardim é um lugar onde Deus plantou tudo bonitinho. Jardim não é uma selva e nem uma montanha onde nascem as coisas de qualquer maneira. O jardim é algo preparado. Ninguém faz um jardim se não for preparado. E foi assim que Deus fez. Ele preparou um jardim e colocou o homem lá. Agora ele requeria do homem santidade ou desobediência, ou pecado. Então vamos seguir. Paulo define, da mesma forma, após várias instruções sobre o relacionamento familiar. Efésios 5:31. Lembre-se que nós lemos, que muitas das vezes vamos repetir, mas é o que, irmão? Segurança para nós. Amém? Até chegarmos a um ponto que, se Deus permitir, nós vamos chegar. Verso 31. Verso 5, capítulo 5, verso 31. Portanto, isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este segredo, esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Vamos seguir. Qual o objetivo desse pequeno, essa síntese, esse estudo? Transmitir o conselho de Deus sobre a família, para que se possa vivê-lo e ensiná-lo a outros. Amém? Quando a gente aprende alguma coisa, segundo a vontade de Deus, segundo o ensinamento das Escrituras, para nós seguirmos e ensinarmos a outro. Ensinar a proteger nossa esposa, nosso marido e os filhos dos ataques de Satanás e da corrente mundana que destrói a família. Então nós, como cabeça do lar, temos que proteger a nossa esposa. E a esposa proteger o seu marido. Isso é a base, é o fundamento da igreja, da sociedade, do mundo. Se tiver família saudável, sadia, a igreja vai ser saudável e sadia. E nós vamos perceber o poder do Senhor através do Espírito Santo. Edificar a igreja com base em famílias sólidas. Se as famílias são santas e sólidas, a igreja é santa e sólida. Não adianta a gente chegar aqui, oh Senhor, e em casa a gente não está vivendo uma vida santa, uma vida legal diante do Senhor, dando legalidade ao império das trevas. Então precisamos não ser dublê, hipócritas. Precisamos ser o que nós somos o dia a dia. Isso vai fazer uma diferença na sua carreira cristã. Os sinais vão seguir aos que creem. Em mim farão maravilhas. Farão as obras que eu faço, obras maiores farão. Então o Senhor percebe isso, que o Senhor quer que a gente seja assim e confie nele. Que recursos temos, irmão, para reconstrução da família? Não está dilacerada as famílias? Não está acontecendo coisas que nossos olhos nunca viram? Coisas que estão acontecendo na sociedade, que a gente está percebendo. Viemos no carro agora, quando passamos no sinal, tinha uma amiguinha da Jéssica lá que ficava no sinal com ela, e ela falou, cumprimenta ele, Jéssica. Aí a Jéssica falou, esse aqui é o pastor Roberto e tal. Aí ele falou, você pode orar por mim? Eu falei, quase que ele vem junto, quase que ele larga a bala e vem junto. Se ele pede para vir, meu irmão, você tem certeza que eu ia trazer. Aí vocês, sabe, é loucura do evangelho. E aí nós oramos por ele, ele pediu, abaixou a cabeça, o sinal tinha aberto, o pessoal buzinando, eu orei uma oração bem rápida, mas temos que voltar lá para ver ele. E aí, como é que está? Bom, isso é o recurso para construir a família. Vamos ler o Salmo 127. Esse sim é o nosso recurso. Salmo 127. 127. Tudo é nele, por ele e para ele. São todas as coisas, irmão. Amém? Verso 1. Se o Senhor não edificar a nossa casa ou a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, irmão, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados
o sono. Amém? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Então, qual é o recurso que nós temos? A palavra de Deus. Não temos outro. Não adianta você buscar na terapia, na filosofia, em qualquer outro lugar, você vai se dar mal. No humanismo, onde o homem é o centro e Deus gravita como se o homem fosse Deus, e quando o homem precisa de Deus, ele diz: ó, Senhor, vem aqui, e ele vem atender a gente. Isso é humanismo. Deus é o centro e a circunferência. Ele não só é o centro, ele é toda a circunferência. Temos instruções claras na palavra de Deus. Volta aí no Salmo 19. Isso precisamos enfatizar, que podemos reconstruir a família. Como faremos isso? O que faremos? Qual é a nossa ajuda? Qual é a sua contribuição no lar, o chefe de família? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Aleluia. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, e juntamente, aleluia, mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Por aqui tem mais, depois vocês ficam como dever de casa, que é pouquinho para terminar. Temos poder pelo Espírito Santo, Efésios 5, 22. Temos a valiosa ajuda do corpo de Cristo. Temos a valiosa ajuda do corpo de Cristo. Tem irmãos, tem casais que podem nos ajudar quando estivermos em dificuldade. Quando eu tiver uma dificuldade com a minha esposa, eu tenho que procurar os irmãos que são referência, que têm famílias sólidas, tem famílias santas, que vivem na palavra de Deus. Isso é um dever que nós temos que fazer. Ser humilde. Estou precisando de ajuda. Estou com um problema com a minha esposa. Estou com um problema lá em casa. Irmão, precisamos chegar aos irmãos. O corpo de Cristo. Não podemos mais, sabe, irmão, viver uma vida, carreira solo. Não, a minha família quem resolve sou eu. Não, muitas das vezes não. Muitas das vezes você resolve sim, mas muitas das vezes tem que pedir socorro. E aonde vai pedir socorro? No tribunal, no juiz, no ímpio, no corpo de Cristo. E quem? Principalmente no presbitério, nos pastores. Temos que ir até os pastores. Amém? Para isso Deus colocou os pastores na igreja. Qual é a nossa esperança e fé para as famílias, irmão, da igreja? Esperamos ter famílias que vivam a realidade do reino de Deus, lares que agradem. Cremos que Ele nos aperfeiçoará até sermos um povo formado por famílias sólidas e estáveis, solteiros que mantenham sua castidade, solteiros que mantenham sua santidade, até que chegue a sua prometida, a sua Rebeca, ou até que chegue o seu Isaac. Isso, o dever do pai e da mãe, ensinar o seu filho, a sua filha. Manter a castidade, sabe, vocês jovens aí que ainda não casaram, é obedecer papai e mamãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vocês, jovens, tenham vida longa aqui na terra. Amém? Casais que convivam em harmonia e fidelidade. Filhos obedientes que respeitem seus pais. Colossenses 3,19. Esposa submissa ao marido, amoroso e responsável. Um povo que saiba trabalhar, estudar, progredir, casar, criar filhos, cuidar de sua casa com disciplina e ordem. Um povo de discípulos diligentes, responsável e generoso, e que saibam servir. Amém? Agora vamos passar para
para a fase que é um pouco mais interessante. Isso é apenas uma introdução. Ainda tem mais algumas coisas. Para que existe a família? Uma pergunta. Muitas vezes nós já sabemos bem porque temos estudado bastante. Mas como nós falamos que é segurança para nós falar as mesmas coisas, muitos que casam nunca perguntaram: para que existe a família? Vocês que vão casar um dia, que já estão de olho em alguma coisa, né? Vendo o pai e a mãe, que sabe amanhã eu vou ter minha casa, né? Casam-se, trabalham, esforçam-se, compram coisas, compra terreno, compra isso, tem que fazer aquilo, né? Tem filhos, mas não sabe por quê. Está faltando uma definição para levar a maioria das pessoas a crerem que são bons pais, apenas por darem seus filhos comida, roupa, casa, escola. Tudo isso, irmão, é necessário, é legítimo, mas isso não é o alvo. Tudo isso é legítimo, tudo isso tem um ingrediente, mas precisamos, irmão, focar no cerne da questão. Amém? Os objetivos errados. Alguns têm como principal objetivo da vida, do progresso material, vive desejando e trabalhando para alcançar o progresso desejado. Lucas 12, 15. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que tens ficará para quem? Então, muitas vezes, o nosso alvo é fazer tudo. Isso é legítimo, mas temos que ter um equilíbrio. E eu já fiz muito isso errado. Mas, quando o Senhor vai nos despertando, então a gente procura um equilíbrio. Pai, eu pretendo casar. Mãe, estou com desejo. Aí vai entrar em oração, vai pedir oração dos irmãos, e tudo vai ser feito com ordem e com decência. Na cobertura do pai e da mãe, que é a primeira cobertura, e da igreja, dos pastores. Outros casam para ter felicidade pessoal. São egoístas, pensam só em receber e nunca em dar, querem ser servidos e não servem. O fracasso é certo, irmão. Outros fazem da família um fim em si mesmo, não é verdade? Outros idolatram a família. Outro erro também. Eu tenho percebido algumas coisas assim, muitas pessoas, muitos casais idolatrando a família. A família se torna mais importante do que Deus. Há aqueles que se casam para terem os benefícios da vida da família, tais como alegria, viver em companhia, dar e receber afeto, deleites das relações sexuais, cobertura, proteção, alegria, ter filhos e etc. Tem uma lista imensa, ela é rica. Todos esses benefícios são legítimos, mas não podemos fazer deles objeto do propósito para a família. Qual o propósito de Deus para a família? Deus é o Criador, nós já lemos antes, da família. Ele é o dono da família. A família existe para Ele. Amém? Vamos lá em Romanos. Irmão, se nós cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é o nosso norte. Romanos. Já abriu aí, Jéssica? Capítulo 11, muito conhecido de nós. Verso 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele? Achou aí, Jéssica? Romanos 11. Por que não senta perto da tia Cátia? Para ela te ajudar. Porque eu estava tentando me virar sozinho. Certo. Fazer carreira solo, né, Jéssica? Me virar sozinho. Tá bom. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Verso 36. Romanos 11, verso 34, 35, agora 36. Porque dele e por ele e para ele são algumas coisas. Está escrito aí? Está escrito algumas coisas? Todas as coisas. Tudo, irmão. Como eu disse, ele é o centro e a circunferência. Tudo tem que estar nele. Tudo tem que ser perguntado a ele.
sem mim nada podeis fazer. Não foste vocês que me escolheram, eu que escolhi a vocês. Tudo está nele, tudo é por ele. Tudo é o Senhor. Claro que existe a nossa participação. Deus não criou homens robôs movido a bateria nem a energia solar. Criou homens com escolhas. Mas Ele quer que a gente decida por Ele quando ouvimos a sua palavra. Obedeçamos por amor a Ele. Jamais você vai querer que alguém te ame obrigado. Não, você vai querer que o ame de coração. Você sinta que a pessoa te ama e que você o ama. Esse é o desejo do coração do Senhor, livremente. Precisamos sentir que nós somos livres, mas não usar da liberdade para dar ocasião à nossa carne. Somos livres, mas livres no Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para ministrar as coisas do Senhor, para servir ao Senhor e cooperar com o seu propósito eterno. A sua história, aquilo que Ele escreveu e que nos inseriu na sua história. Como a família coopera com o propósito de Deus na criação de filhos. É emocionante, irmão, pensar que podemos ter filhos a quem Deus pode adotar. Olha que ponto maravilhoso, que delícia. Criamos filhos, geramos filhos, para Deus um dia adotar. Eu vou adotar seu filho. Até parece que nós não somos pais. Dá a impressão que se Deus vai adotar, então meu filho está. Não. Ele, quando vê que você está criando seu filho no caminho dele, opa, esse aí é meu, me dá para mim. Que nós lemos lá no Salmo. Então, é emocionante pensar que podemos ter filhos a quem Deus pode adotar, como seus filhos, com esse propósito em vista, agora mirando isso, olhando para isso, criando nossos filhos para o Senhor, então nós vamos agora começar a ter uma direção, ter um alvo, amém? Mirando nisso. Então, com esse propósito em vista, todo o trabalho e esforço da família se transforma em um serviço para Deus. Cozinhar, lavar a louça. Ontem estava na casa do Michael lá, estava lavando a louça lá, e outro ajudando, todo mundo. Aquilo tudo é para a glória de Deus. A reunião que nós fazemos, faz um café, outro limpa o banheiro, outro compra um papel higiênico, é para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Está trazendo seus filhos para a reunião? É para a glória de Deus. Está trabalhando, falando do Senhor? É para a glória de Deus. Esse é o objetivo que nós temos, gastando os nossos dias. Eu só quero gastar os meus dias agora. Estou contando agora a contagem regressiva para ficar mais livre das coisas seculares e me entregar totalmente em espírito, alma e corpo para as coisas do Senhor. Aleluia. Então, é emocionante saber, irmão. Lavar, passar, trabalhar para o sustento diário, ter filhos, criá-lo, instruí-lo, educá-lo, tudo isso deve ser para Deus. Somos seus cooperadores. Vamos ler Romanos. Ainda no livro de Romanos que estamos aí, capítulo 8. Já que estamos aqui, vamos no capítulo 8. Vamos ver se está lá escrito. Verso 14. Vou pedir que algum irmão, alguma irmã leia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pode ler, continua. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E ser filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Amém. Então somos Gálatas 4, pouquinho Gálatas 4.
Verso 4. Do 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Então, recebemos agora a adoção de filho. Somos filhos adotados. Agora, Jesus é o nosso primogênito, e nós agora somos filhos herdeiros de Deus, co-herdeiro, adotados. Os que se casam com o propósito de ter os benefícios do casamento, dificilmente serão felizes. Logo descobrirão que, além dos benefícios, há trabalho, há responsabilidade, dificuldades e lutas e sofrimento. No casamento tem tudo isso. No casamento, irmãos, se alguém vai casar com o fim de ser feliz, isso é legalmente, é legal, mas você tem que estar com o seu foco, o seu alvo, no propósito eterno de Deus. Por isso que nós fizemos aquela pergunta, para que existe a família? Para o propósito eterno de Deus. Amém? Como ficam os casais que não podem ter filhos? Há uma pergunta. Às vezes é uma questão. Todos podem ter filhos. Amém? Quer seja gerado ou adotados. Porque se Deus adota nossos filhos, por que não a casal que não pode ter um filho, adotar um filho, adotar uma filha? E às vezes não é aquele filho que você escolhe. Às vezes Deus manda um presente para você e você não gosta da embalagem. A embalagem não é boa, mas lá dentro do presente tem um reino, ali tem um tesouro. Mas muitas das vezes Deus manda um presente para a gente e a gente não gosta da embalagem. Essa embalagem eu não quero. Já aconteceu muito comigo. Fica de olho nesse relógio ali. Como ficam os que não se casam? Agora, aqueles que não podem ter filho e os que não se casam. Temos resposta clara na palavra de Deus. Mateus 19, 10, 12, 1 Coríntios 7, 6. Não vamos ler, porque quero chegar mais adiante, né? Tem pessoas que se fazem eunuco por causa do reino. Tem outros que a si mesmo se tornam eunucos, já por causa da situação, como tinha lá no palácio. Mas outros se fazem eunuco por causa do reino de Deus. Eu conheço uma irmã, que a gente inclusive está orando, peço também que ore por ela, a irmã Elóide, que se fez casta por causa do reino de Deus. E eu a conheço há muito tempo e tenho desejado estar com ela. Temos colocado ela no caderno de oração para a gente chegar até lá, até ela. Na formação e desenvolvimento do ser humano, a convivência da família nos coloca na circunstância ideais para o nosso aperfeiçoamento. É primeiramente na família que se forma o nosso caráter. É na família que primeiramente forma o caráter de uma criança. Você vai vendo a criança crescendo, você vai vendo o caráter dela, vai vendo que ela vai indo para lá, indo para cá, aí você vai moldando, ajudando na palavra de Deus e no Senhor. É na família que forma o caráter. Quando a criança não é criada numa família, ela é criada num orfanato, como eu fui criado num orfanato, as coisas são mais difíceis, muito mais difíceis. Fui criado dentro com milhares de garotos e só Deus sabe como cheguei até aqui, aos 64 anos. Graças a Deus. Mas fui criado no Instituto Arruda Câmara, na freguesia, e outro lá na... Esqueci o nome. Oi? Amém. Então, é na família. Mas quando não tem família, está no abrigo, o caráter daquela pessoa, ela é formado muito diferente do que o dos seus filhos que estão criados ali, debaixo do seu ensinamento, debaixo do seu carinho, do seu amor, da sua, às vezes, disciplina. Mas quem está lá no orfanato, como muitos, mas pode ser adotado. Quando não pode ter filho, pode ser adotado. Vai lá pegar um. Talvez a embalagem não seja boa, mas... Amém? Isso é só um conselho. Nela, aprendemos a praticar o amor na família, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão. Também aprendemos a responsabilidade. Ou seja,
Desvaziou, encheu. Quebrou, avisa que quebrou e limpa. Não pode jogar para debaixo do tapete o copo quebrado, senão alguém pode pisar e se machucar. Então existe responsabilidade que nós temos que, na família, nós sabemos. Terminou a reunião da igreja, temos que arrumar as cadeiras, temos que lavar a louça. Alguém tem que, não podemos todo mundo sair embora e largar tudo para o irmão, para a irmã, para seja lá quem for. Isso é responsabilidade nossa. Em todo lugar, nós estamos debaixo de governo. Qualquer lugar que nós sairmos, nós estamos debaixo. Jéssica, o que significa isso aqui? Obedecer. As 4 letrinhas. Obedecer. Todos nós. Ninguém está longe disso. O lar é a escola de formação do Espírito Santo, tanto para os pais quanto para os filhos. Deus vai utilizar a convivência familiar mais do que qualquer outra coisa para transformar o nosso caráter à semelhança de seu santo Filho, o Senhor Jesus. Provérbio 14:1, Provérbio 17:6, Provérbio 22:6, Provérbio 31:9. Não vou ler porque o tempo ali não ajuda muito, mas fica registrado aqui que o nosso irmão Maico, nosso pastor, deixou aqui para nós. O casamento foi instituído por Deus, nós já lemos. O casamento não é uma sociedade entre duas partes. Ah, vamos fazer um acordo aqui, vamos casar e vamos fazer um acordo aqui. Não é isso, não. Deus é quem estabelece as condições, não o homem ou a mulher. Gravou isso? Não, as condições daqui é essa, minha é essa, tua é essa. Não. Nosso irmão tem ensinado muito bem para nós, com muita propriedade. É Deus que estabelece as condições do casamento. Nem os dois de comum acordo estabelecer alguma regra. Os dois têm que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, para a palavra. Não é um acordo. Não, é assim, é assado. Não. O fundamento do casamento, irmão, a base do casamento é uma palavrinha muito linda: amor. E a vontade e comprometimento pelo pacto mútuo. Não o amor sentimental. O amor sentimental, em nossos dias existe um conceito generalizado de que o amor sentimental é a base do casamento. Por causa do romantismo, do erotismo, na literatura, no cinema, na televisão. Certamente que o amor sentimental, ele é um ingrediente. É como uma pitadinha de sal. Se eu chegar perto da minha esposa e dar um buquê de rosa para ela, ela vai gostar. Isso é um sentimento. Isso é um ingrediente para o casamento. No casamento, na vida conjugal. Com a minha filha, com meus filhos, com meus netos, com vocês a mesma coisa. Mas não é a base do casamento o sentimento. Deus não poderia estabelecer algo tão importante sobre uma base tão instável como Maria movediça. Deus não estabeleceria o casamento sobre sentimento. Por que o casamento acaba? Porque há sentimento, não há amor. Até porque a palavra de Deus diz que o amor nunca acaba. O amor foi derramado nos nossos corações e ele jamais acaba. Então, se há amor, esse casamento não pode acabar. Mas se acabar, porque não há amor. Concordam comigo ou não? Concorda ou sem corda? Amém? Mas se há amor, essa base do casamento, se há sentimento, eu amo muito, sim. Você pode estar amando com amor erótico, você pode estar amando com amor filos, você pode estar... Agora, o amor que Deus quer é amor ágape. O amor sacrificial que o nosso irmão pregou aqui na última semana que eu ouvi. Não foi isso, mãe? O amor sacrificial, dar a vida, perdendo tudo por amor, gastando todos os meus dias, insistindo na família, no casamento. Aí nós vamos ter famílias sóbrias, famílias santas, que amam a Deus. Diversas razões podem modificar os nossos sentimentos. Sim ou não? Falta de dinheiro. É a primeira. Não é? Pode modificar o nosso relacionamento. Eu não gosto mais de você, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Não tem essa frase do mundo? Nós não podemos ter isso, irmão. Não pode ter isso, Bruno? Entendeu? Mas várias coisas podem mudar o meu sentimento da noite para o dia, assim como o Senhor mudou a água para o vinho. Pode mudar. Por causa de, sabe de quê? Por causa do sentimento. Por isso que vocês têm que atentar, mirar, irmão, no propósito de Deus e ver que o amor
se eu o amo ou se eu a amo. Não sei se está certo em português. Minha filha, quando ouvir isso, ela vai me ajudar, que ela é professora. Uma coisa que também é... Glória a Deus. Uma coisa também que muda sentimento, assim, na minha opinião, é uma doença grave, né? Quando a pessoa não pode mais te servir. Muitas vezes o amor acaba, a pessoa não tem estrutura e não consegue continuar o relacionamento por conta da doença do outro. Amém. Verdade. Diversas razões podem modificar os nossos sentimentos. Problemas de convivência, maltrato, falta de caráter do cônjuge, surgimento de alguém mais interessante. Sim ou não? Se tem sentimento, pode acontecer. Por isso nós não estamos livres de nada. Como cristão, principalmente, o diabo, nosso adversário, anda ao derredor tentando tragar alguém. Se ele encontrar uma legalidade, uma brecha, ele entra. Por isso que nós temos que orar e vigiar e orar. Em todo o tempo. Viver uma vida santa. E o que vence, como o irmão disse no começo, é a nossa fé. Amém? Depois de algum tempo, muitos casamentos chegam a esta triste conclusão: não nos amamos mais, devemos nos separar. Chegamos, sim. Muitos casamentos chegaram. E muitos nós vemos aí, todo dia, os tribunais estão cheios de divórcio. Mas agora, o mandamento do Senhor é claro e chega em alto som no nosso ouvido. Sobre o amor, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como, não é quanto. Lembre-se disso. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13:34. Para entendermos esse princípio, é necessário respondermos algumas perguntas. Como é possível alguém amar como o Senhor amou? Será que é possível? Por isso que ele não disse quanto. Eu frisei bem 3 vezes. É como. Como amar. Dar a vida. O amor sacrificial. Amém? Ponto e vírgula. Vamos parar por causa da hora. Os irmãos poderem... Não sei se vai ter o compartilhar. Vai, mãe? Vai, né? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã gloriosa, a qual nós conseguimos dar sequência no que os pastores têm falado aqui, e somos um, Senhor. Estamos na mesma sequência, na mesma linha, na mesma obediência uns para com os outros, aprendendo uns para com os outros, e que essa palavra continue falando nos nossos corações, e que haja realmente temor diante do Senhor sobre a família, porque a família hoje, Senhor, está sendo destruída por causa do adversário, Senhor, que ele está bramando como leão. Mas nós sabemos que o Senhor saiu vencendo para vencer. E o Senhor é vencedor e a sua vitória é para sempre. E nós, Senhor, com essa vitória do Senhor, com o Senhor e para o Senhor, nós somos mais do que vencedores, por amor por aquele que deu a vida por nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém.